Nas terras vastas e selvagens dos Estados Unidos, a natureza ainda guarda seus segredos mais primitivos. Por trás dos arranha-céus, das rodovias intermináveis e das cidades que nunca dormem, existe um outro país. Um que respira o ritmo do instinto, onde a vida e a morte dançam lado a lado. Esse é o Estados Unidos selvagem. Um território dominado por criaturas poderosas, astutas e implacáveis. Aqui, cada amanhecer é um novo confronto pela sobrevivência. A América selvagem é uma tapeçaria viva, montanhas nevadas que cortam o horizonte, florestas densas onde a luz mal toca o chão, pântanos traiçoeiros e desertos abrasadores. E em meio a tudo isso, predadores que moldaram séculos de evolução, silenciosamente, com garras, presas e inteligência. Hoje, você vai entrar nesse mundo oculto. E a primeira guardiã dessas terras observa tudo lá do alto. Já deixa o like e inscreva-se para ver mais vídeos incríveis como esse. Nas alturas geladas do Alasca, uma sombra cruza o céu. As asas abertas chegam a mais de 2 metros de envergadura, projetando uma silhueta que impõe respeito e medo. A águia careca, símbolo da nação americana, não é apenas um ícone. É uma caçadora letal, uma estrategista dos ventos. Ela enxerga a quase 3 quilômetros de distância, o que para nós é um ponto minúsculo no horizonte. Para ela é um banquete em potencial. Sua visão é tão precisa que consegue distinguir o brilho das escamas de um peixe refletido na água, mesmo a dezenas de metros de altura. Com um bater de asas, ela mergulha. O som do vento corta como uma lâmina. A velocidade atinge 160 km por hora. E em um instante, o peixe é arrancado da superfície num golpe cirúrgico. Mas o que poucos sabem é que a águia careca não vive apenas da caça. Ela é oportunista. Rouba presas de outros animais, disputa carcaças e, em certas épocas, se alimenta de restos deixados por ursos ou lobos. É uma rainha pragmática e por isso sobrevive. Nos meses frios, quando os rios congelam, ela se adapta. Pousa sobre troncos mortos e observa imóvel, como se calculasse o próximo passo. E há algo quase humano nesse olhar fixo, como se soubesse que o poder real não está na força, mas na paciência. É por isso que, por séculos, povos nativos a veneraram. Para eles, a águia careca era a mensageira entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. Mas para as presas lá embaixo, ela é a própria sombra da morte. E onde o ar frio termina, começa o território do gigante das florestas. O segundo soberano dessa selva americana caminha com passos que fazem o chão estremecer. Nas encostas das montanhas rochosas, um rugido ecoa entre as árvores. O urso pardo surge entre a névoa como uma muralha de músculos e pelos. Ele pode chegar a 3 metros de altura quando ereto e pesar mais de 500 quilos, o equivalente a um piano de cauda vivo coberto de força bruta. Mas não se engane, sob toda essa imponência existe uma criatura de inteligência surpreendente. O urso pardo é um estrategista nato. Ele sabe quando esperar, quando atacar e quando fingir desinteresse para atrair a vítima. Durante o verão, ele devora salmões frescos, arrancando-os das correntezas com um único golpe. No outono, come sem parar, acumulando até 40 quilos de gordura, uma reserva que pode manter seu coração batendo durante meses de hibernação. E quando o inverno chega, ele desaparece. Dentro de uma caverna úmida, o titã se deita e seu corpo desacelera.
A respiração cai para quase nada. O coração, que antes batia com fúria, agora pulsa devagar, como um tambor distante. Por meses ele dorme, mas qualquer ruído pode despertá-lo em segundos, pronto para lutar. O que o torna tão temido, porém, não é apenas a força, é a imprevisibilidade. Há relatos de ursos pardos atacando lobos para roubar carcaças, expulsando pumas de territórios inteiros e enfrentando até humanos com brutalidade instintiva. No Alasca, um urso já foi visto perseguindo uma alce por quase 3 quilômetros, até derrubá-la com um golpe que quebrou-lhe o pescoço. Ainda assim, entre todos os predadores, ele talvez seja o mais contraditório. Capaz de uma ferocidade incomparável, mas também de momentos de pura calma, pescando sob o pôr do sol, como se o mundo inteiro fosse seu jardim particular. É o equilíbrio perfeito entre brutalidade e serenidade. Um rei que não precisa provar seu trono. Mas enquanto o urso domina o solo e a águia os céus, há um novo jogador neste tabuleiro selvagem, um ladrão noturno, curioso e imprevisível. Ele não é grande, mas compensa isso com astúcia. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o like e comente de qual cidade você está assistindo. Quando o sol desaparece e o silêncio toma conta das florestas americanas, pequenos olhos brilham no escuro. Entre galhos retorcidos e folhas secas, surge uma figura ágil e curiosa. O guaxinim. Com suas patas hábeis e máscara negra no rosto, ele parece um bandido da natureza, e de certa forma, é. Esse pequeno mamífero, que pesa pouco mais de 10 quilos, é dono de uma das inteligências mais impressionantes do reino animal. Pesquisas mostraram que o guaxinim é capaz de abrir trancas, resolver quebra-cabeças e lembrar soluções por até 3 anos. Ele não sobrevive pela força, mas pelo cérebro. Enquanto predadores maiores caçam com garras e dentes, o guaxinim caça com a mente. Seus dedos finos e sensíveis têm quase a mesma destreza que os de um primata. Ele consegue distinguir texturas no escuro apenas pelo tato, sentindo a forma de um caracol escondido ou a casca de uma noz enterrada no solo. E sua dieta? Absolutamente tudo. Insetos, ovos, frutas, pequenos roedores, lixo humano, nada escapa de seu cardápio. É um verdadeiro oportunista, um sobrevivente urbano e selvagem ao mesmo tempo. Hoje é comum vê-lo explorando subúrbios americanos, abrindo latas de lixo como quem decifra cofres. Um símbolo do caos organizado da natureza, onde a astúcia é a arma mais poderosa. Mas sua esperteza tem um preço. O guaxinim aprendeu a viver próximo do homem, e isso o colocou em perigo. Estradas, cães domésticos e armadilhas se tornaram parte de seu cotidiano. Ainda assim, ele persiste, porque no fim, o guaxinim é o reflexo perfeito da adaptação. Aquele que sobrevive não é o mais forte, é o mais esperto. E enquanto ele vagueia sob a lua, vasculhando o mundo com curiosidade, nas pradarias ao sul, algo maior se move. O chão treme, o ar vibra. É o rugido de uma era passada, um fantasma que sobreviveu ao tempo. Imagine um oceano de grama que se estende até onde os olhos alcançam. O vento sopra e as ondas desse mar verde se movem, revelando centenas, milhares de silhuetas imensas. São bisões, as criaturas que um dia dominaram as grandes planícies da América do Norte. Com quase 900 quilos de peso e uma força capaz de arrancar árvores pequenas do solo, o bisão americano é o maior mamífero terrestre das Américas. Seus chifres curvos e olhar impenetrável carregam a história de um continente.
Antes da chegada dos colonos, mais de 30 milhões deles vagavam livremente. Hoje, restam cerca de 500 mil protegidos em reservas e parques nacionais. Mas não se engane, o bisão não é apenas uma relíquia viva, é um sobrevivente. Durante o inverno, quando as nevascas encobrem o mundo, ele cava a neve com um focinho, procurando as últimas brisas de grama. Pode enfrentar temperaturas de menos 40 graus Celsius sem se render. Seu pelo é tão denso que a neve simplesmente não derrete sobre ele. O gelo repousa em sua pelagem como um manto de reis. E apesar da aparência lenta e calma, o bisão pode correr a 60 km por hora, mais rápido que um cavalo em terreno irregular. Se provocado, ataca com fúria. Há registros de bisões virando carros e expulsando lobos com investidas brutais. Para os povos nativos americanos, ele era mais do que alimento, era sagrado. Cada parte do corpo do bisão tinha um propósito. A carne alimentava, o couro aquecia, os ossos viravam ferramentas. Ele era a própria essência da harmonia com a natureza. Mas até o gigante das planícies precisa temer algo, porque nas sombras das florestas próximas, um caçador silencioso observa o rebanho. Ele não tem o tamanho do bisão, mas caça em grupo. E quando eles vêm, não há fuga. O ar noturno se enche de um som ancestral, um uivo longo, melancólico e arrebatador. É o chamado do lobo cinzento, o predador que transformou o instinto em arte. Com olhos que refletem o luar e um faro 100 vezes mais poderoso que o humano, o lobo é a personificação da estratégia coletiva. Sozinho, ele não é o mais forte, mas em grupo, ele é imbatível. Uma alcateia bem treinada é como uma unidade militar selvagem. Eles se comunicam com expressões, gestos e vocalizações. Um olhar basta para decidir o próximo movimento. Enquanto um grupo persegue a presa, outro se posiciona à frente. Um cerco perfeito, uma dança de morte. O alvo pode ser um alce, um cervo ou até mesmo um bisão jovem. E quando atacam, é rápido e implacável. Não há caos, não há desespero, há coordenação. Uma precisão quase cirúrgica. Mas por trás da fama de assassinos, há um paradoxo. O lobo é um animal profundamente social. Cuidam dos filhotes juntos, compartilham comida e protegem uns aos outros. A hierarquia é rígida, mas baseada em respeito. O líder, o alfa, é seguido não pela força, mas pela confiança que inspira. Durante séculos foram caçados impiedosamente. O medo humano os transformou em monstros de lenda, mas aos poucos eles estão voltando. Nos parques de Yellowstone, a reintrodução dos lobos trouxe equilíbrio ao ecossistema, controlando populações de cervos e revitalizando florestas inteiras. A voz da floresta voltou a ecoar, e onde o uivo termina, o silêncio começa. O mesmo silêncio onde algo rasteja, frio, venenoso e mortal. Agora, vamos descer ainda mais fundo nesse mundo selvagem, onde o som do farfalhar das folhas pode significar a morte. É hora de encontrar os caçadores invisíveis, a serpente, o construtor das represas, e o felino que reina nas montanhas. No deserto abrasador do Arizona, o ar parece vibrar. As pedras queimam e a paisagem parece imóvel, mas só parece, porque sob a poeira há olhos atentos e presas afiadas. O perigo aqui não vem do rugido, mas do som mais sutil do deserto, o chocalho. A cascavel, com suas escamas que brilham como metal sob o sol, é uma das serpentes mais temidas da América do Norte. Ela não ataca por raiva, ela espera.
É paciente, precisa e absolutamente letal. Com um bote que pode durar menos de 0,3 segundos, a cascavel injeta um veneno capaz de liquidificar os tecidos internos da vítima. Esse veneno é uma combinação química perfeita. Destrói, imobiliza e, ao mesmo tempo, começa a digerir o alimento por dentro. Um verdadeiro coquetel da natureza. Mas o mais assustador é sua inteligência primitiva. Ela só usa o veneno quando precisa. Economiza energia, como um assassino que calcula cada movimento. E o chocalho na cauda é mais do que um aviso. É psicologia pura. O som é o terror encarnado, um lembrete para qualquer intruso de que a morte está a poucos centímetros. Mesmo assim, essa criatura é vital para o equilíbrio dos ecossistemas áridos. Sem a cascavel, os roedores tomariam conta, devastando plantações e ecossistemas frágeis. Ela é o guardião invisível do deserto, e quando ela passa, até o vento parece respeitar. Mas nas regiões mais úmidas, longe das areias e do calor sufocante, outro engenheiro da natureza molda o ambiente com as próprias mãos, ou melhor, com os dentes. Em meio aos lagos e florestas do norte, o som da água corrente é interrompido por estalos e golpes ritmados. Troncos caem, galhos se acumulam e, aos poucos, um novo ecossistema nasce. É o trabalho silencioso do castor, o engenheiro do mundo selvagem. Com dentes afiados que nunca param de crescer, ele corta árvores com precisão quase cirúrgica. Usa galhos, lama e pedras para construir barragens que alteram o fluxo dos rios, criando lagoas que servem de abrigo para dezenas de outras espécies. Pássaros, anfíbios, peixes, todos se beneficiam das obras desse pequeno arquiteto. Mas por que ele faz isso? Instinto, sobrevivência. As represas criam lagos que o protegem de predadores e mantêm seu alimento sempre por perto. O castor é um dos poucos animais, além do homem, capazes de transformar o ambiente em larga escala. Um exemplo vivo de como a inteligência natural pode moldar o planeta. E mesmo sendo um roedor de aparência pacífica, pode ser territorial e agressivo quando ameaçado. Há registros de castores enfrentando ursos e cães para defender sua represa. Pequeno no tamanho, gigantesco na importância. Um símbolo da engenhosidade instintiva. E enquanto ele constrói, nas sombras das montanhas rochosas, outro predador observa em silêncio. Um fantasma dourado, feito de músculos e precisão. Ele é o caçador que governa as alturas. Poucos o veem, menos ainda sobrevivem para contar. O puma, também conhecido como cougar ou leão da montanha, é o felino mais furtivo das Américas. Ágil, rápido e letal, é capaz de saltar até 6 metros de altura e percorrer 40 quilômetros em uma única noite de caça. Ele não ruge, ele sussurra. Sua presença é sentida antes de ser vista. Uma sombra que se move como fumaça, um predador feito de paciência e precisão. Diferente dos grandes felinos africanos, o puma é um caçador solitário. Observa sua presa por horas, esperando o momento perfeito. Quando ataca, é um raio dourado, um salto, um impacto, e o silêncio volta. Apesar de ser uma máquina de caça, o puma evita o confronto direto. Prefere o disfarce à força, a estratégia ao conflito. É o reflexo puro da natureza em equilíbrio, mortal e belo ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, ele é tanto temido quanto admirado. Sua população, antes quase extinta, hoje se recupera, um símbolo da resistência da vida selvagem contra a expansão humana. Mas mesmo os reis das montanhas precisam se alimentar.
e uma de suas presas favoritas domina as florestas boreais, com chifres gigantes e temperamento imprevisível. Entre as árvores de pinheiro do norte, um som grave ecoa, passos pesados, o farfalhar da vegetação e o estalar de galhos quebrados. É o alce, o maior cervídeo do mundo. Com até 700 quilos e chifres, que podem ultrapassar 1,8 metro de envergadura, ele é uma força da natureza. Apesar da aparência calma e quase majestosa, o alce é imprevisível. Durante a época de acasalamento, se torna agressivo, capaz de enfrentar ursos, lobos e até veículos. Quando irritado, ataca com violência. Um choque com um alce pode destruir um carro inteiro, e há histórias de motoristas que sobreviveram por milagre. Mas há também algo quase poético em sua existência. Ele é o equilíbrio entre poder e serenidade. Passa os dias se alimentando de folhas aquáticas e brotos, nadando com facilidade surpreendente. Sim, o alce é um excelente nadador. Pode cruzar lagos inteiros em busca de comida, silencioso e imponente. E quando o inverno chega, ele se move pelas neves profundas como se fosse parte delas. Sua pelagem espessa o protege do frio intenso. O alce é o símbolo vivo da resistência, uma lembrança de que nem sempre o mais feroz é o mais dominante. Mas nas florestas do sul, outro tipo de força reina, mais suja, mais brutal e incontrolável. Um invasor que tomou conta de regiões inteiras e desafia até os caçadores humanos. O som de galhos quebrando é o primeiro sinal. Depois, o cheiro da terra revirada. E então, ele surge, o javali selvagem, também conhecido como feral hog. Com presas curvas e músculos densos, é uma explosão de agressividade pura. Pode atingir 100 quilos, correr a 50 quilômetros por hora e atacar com uma fúria cega. Não há recuo, não há medo, apenas força bruta. O javali não é nativo das Américas. Foi trazido por colonizadores europeus e, ao escapar para a natureza, se transformou em uma praga quase incontrolável. Hoje, estima-se que existam mais de 6 milhões deles espalhados pelos Estados Unidos, destruindo plantações e ameaçando espécies nativas. Mas há algo fascinante nessa criatura. Sua inteligência e adaptabilidade são impressionantes. Em poucos séculos, o javali se tornou um dos animais mais bem-sucedidos do continente. Caça, destrói, sobrevive. Um símbolo de como a natureza encontra caminhos, mesmo quando o caos é o preço. E à noite, quando os ventos sopram pelas planícies, você pode ouvi-los, passos, grunhidos, o som do solo sendo rasgado. Um lembrete de que, por mais que o homem tente dominar a natureza, ela sempre encontrará uma maneira de lutar de volta. Agora você vai entender o verdadeiro elo entre esses predadores, o impacto que eles têm na terra que dividem, e o que isso diz sobre nós, os observadores dessa selvageria silenciosa. Os Estados Unidos selvagem ainda guarda um último segredo. A noite cai sobre as vastas terras da América selvagem. Dos picos gelados do Alasca às planícies do Texas, o mundo natural mergulha num silêncio denso, o tipo de silêncio que só existe em lugares onde a vida e a morte ainda andam lado a lado. Lá no alto, a águia careca patrulha os céus, observando tudo com um olhar divino. Nos vales, o urso pardo repousa após um banquete, com o corpo pesado e o espírito tranquilo. O guaxinim se move entre as sombras das cidades, um sobrevivente moderno entre ruínas humanas. E nas planícies,
o bisão avança com o peso de uma era esquecida. Enquanto isso, o lobo cinzento uiva para a lua, lembrando que a selva nunca foi domada, apenas silenciada. Cada criatura tem um papel, uma história, uma marca indelével nesse tabuleiro ancestral. A cascavel, guardiã do deserto, mantém o equilíbrio onde o calor mata a esperança. O castor reconstrói o mundo com engenhosidade e instinto. O puma, fantasma das montanhas, prova que a força não precisa de barulho. O alce, gigante das florestas, é o símbolo da paz armada da natureza. E o javali, caótico e feroz, nos lembra que o instinto nunca desaparece, apenas muda de forma. Esses animais não vivem apenas, eles narram o que somos, porque em cada um deles há um espelho. Somos feitos da mesma matéria, carne, medo, desejo, instinto. A diferença é que eles vivem o que nós esquecemos, a pureza da sobrevivência. Não há ambição, vaidade ou poder. Há apenas um código simples: caçar, viver, resistir. Os Estados Unidos selvagens não são apenas um lugar, são uma lembrança. Um lembrete de que, por trás das cidades, do concreto e das telas, o verdadeiro país ainda respira. Um território antigo, onde os ventos contam histórias e o solo carrega cicatrizes de milhões de anos. E talvez, no fundo, o que mais nos fascina nesses predadores não seja o perigo, mas o fato de que eles são livres. Livres para errar, lutar, sobreviver. Livres do peso do amanhã. Quando a última luz do dia se apaga sobre as florestas e os sons da vida selvagem tomam conta, há uma verdade que se impõe. O homem construiu cidades para escapar da natureza, mas a natureza sempre encontra um caminho de volta. E enquanto o uivo de um lobo ecoa à distância, misturando-se ao som de uma cascavel e ao bater distante de asas da águia, o ciclo continua, silencioso, implacável, eterno. Este é o Estados Unidos selvagem, um império de predadores, onde cada respiração é um lembrete de que o mundo nunca pertenceu a nós. Apenas o observamos fascinados, enquanto ele continua indiferente e magnífico. Gostou? Curte, comente e se inscreva no canal para não perder as próximas aventuras.